Vamos bater um papo aqui gostoso. Tá em Maricá, Conceição, na sua Estou casa? em Maricá desde a quarentena. Estou aqui direto. Tá naquele escritório que fica em cima, assim, com Isso, vista? isso, Eu isso. já estive Você já aí. veio aqui? Sim, com o Bom de Ler, eu e a Carol, a gente fez uma leitura Ah, é, em foi, 2017. foi. Bom, então vou me apresentar. Eu sou a Mariana Mendes, sou conselheira do Prêmio Jabuti. O Jabuti está com as inscrições abertas para quem publicou o livro em 2019. É só entrar no site prêmiojabuti.com.br. Hoje eu vou conversar com a Conceição Evaristo em comemoração ao Dia Mundial do Livro. Para quem quiser adquirir os livros da Conceição, tem uma condição especial hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Livro. As duas editoras que publicam os livros da Conceição, a Malê e a Palas, estão dando 50% de desconto na compra dos livros da Conceição de hoje até dia 25, tá? Então aproveita aí esse descontão. E agora a gente já pode então começar, né, Conceição, a nossa conversa. Na entrevista que eu fiz com você há um tempão atrás, eu gostei muito de te ouvir falando sobre as suas memórias da infância, quando você disse que você acha que a literatura te chamou, né, te convocou, até porque você tinha sua mãe, sua tia que trabalhavam em casas de escritores em Belo Horizonte. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa infância que já tinha uma atração aí pelos livros, né? Eu tenho dito que, apesar da minha origem sendo de uma família, né, as mulheres, minha mãe, minhas tias, são mulheres que nem completaram o primário. Então, o domínio da leitura, do texto escrito para elas era um domínio bem pequeno. Mas elas tinham um domínio do texto oral, da fala, muito grande. Por isso que eu afirmo sempre que eu não nasci cercada de livros, né? Eu nasci rodeada de palavras. Então, a falação de dentro de casa, as histórias ouvidas, as histórias contadas, as invenções sobre o fato do cotidiano que eu falo, na verdade, um fato cotidiano ele poderia virar uma ficção. Se uma pessoa caísse no buraco e quebrasse a perna, nunca era aquela história que era contada. Era contada que a pessoa quebrou a perna, ficou muito mal, chamou o padre, deu extrema-unção. Então, essa possibilidade que a oralidade dá de você inventar, de você criar na hora, você não ter um texto fixo, né? Tanto é que a gente fala, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, essa convivência com a palavra oral, de certa forma, ela me despertou também a curiosidade por história, por histórias também fora da oralidade. E aí ela desperta para o livro, para o texto escrito. E também tinha uma outra questão. Mesmo elas não tendo, minha família não tendo o domínio completo da leitura do texto escrito, isso que eu quero afirmar bem, um domínio completo da leitura do texto escrito, porque o texto ele não está somente escrito, né? Não é só o livro. A minha família gostava muito de manusear o texto escrito. Então, as revistas velhas que nos chegavam, livros velhos, a minha mãe sentava conosco para olhar, por exemplo, a gravura, e a partir da gravura a gente contava histórias. E isso foi também me despertando para saber o que significava aqueles sinais gráficos. É o E estranho objeto do desejo, né, Conceição? era objeto de desejo. O texto, né, o livro, se tornou objeto de desejo.
E mais ainda a convicção da minha família que a gente precisava se alfabetizar, que a gente precisava ir para a escola. Então, tanto é que todos nós fizemos jardim de infância. Nós começamos no jardim de infância. Então, mal, quer dizer, quando você chegava à idade do jardim de infância, a minha família, minha mãe, particularmente, né, já procurava nos matricular em escolas. Você fala também que a sua mãe fazia umas bonecas, e as bonecas já tinham nome, já tinham histórias, né? Assim que elas ficavam prontas, né, Conceição? Assim, numas situações assim, é, é o que eu falo, o que na minha infância eu tive de carência material, eu não tive de carência afetiva. Ou tive até de carência afetiva, mas nada que me comprometesse. Porque a minha mãe, ela tinha esse hábito de... As bonecas, nossa, minha mãe fazia bonecas de pano, que em Minas a gente chama bruxa, bruxinha de pano, né? Minha mãe fazia bonecas de pano. Na medida que ela ia fazendo as bonecas também, ela já contava as histórias, então eu digo que as minhas bonecas já nasciam com nome e com história. E havia um momento muito significativo na minha infância, que é onde eu falo também que a pobreza ela pode ser um lugar de ensinamento, ela pode ser um lugar de aprendizagem, né? Na pobreza você pode construir uma episteme, mas contanto que você vença essa pobreza. Então, um momento que a pobreza da gente era um momento de ensinamento é quando a gente saía para uma região em Belo Horizonte, que hoje é uma região de condomínio, é uma região que se chamava Olhos d'Água. E a gente saía de manhã, na madrugada, minha mãe, meu tio velhinho, minha tia que me criou, eu, e nós saíamos para buscar lenha no mato, né? Cozinhava com fogão de lenha. E aí havia um momento também, era esse também, quando a gente ia num córrego que tinha no alto da serra. Depois também esse córrego foi canalizado, bem no alto lá da serra, lá em Belo Horizonte, do convento dos dominicanos. E ali a gente ia lavar roupa. Então, na hora do almoço, minha mãe, a gente parava, esquentava as comidas que se levavam em lata. Olha, nós estamos falando de um quadro de uma carência material muito grande, né? Onde ela, o dia que ela tinha muita roupa para lavar, tanto roupa da patroa como roupa de casa, a gente ia para esse córrego. Na hora do almoço, a minha mãe assentava, pegava torceira de mata, acho que é torceira mesmo que a gente fala, e com... É como se fosse capins. Pegava com raiz e tudo, e aquele capim virava a boneca. A raiz era o cabelo da boneca. E o capim era o corpo da boneca. Ela amarrava, fazia os bracinhos, as perninhas, e daí ela contava histórias. Ora, se você pensa numa infância que a gente não tinha boneca que comprava pronta, ou tinha uma boneca que a gente ganhava no catecismo, que era uma boneca de papelão, que eu hoje fico pensando que deveria ser uma boneca... Aquele processo de amassar o papel e com água, que eu esqueci como é que chama. Papel machê? Papel machê, justamente. Eu me lembro que a gente estava no catecismo, né, da Igreja Católica, e final do ano a gente ganhava uns bonecos grandes, desajeitados de papel machê, feios bonecos, e quando a gente esquecia esse boneco na chuva, o boneco derretia. Então, era uma carência material, a gente não conhecia a boneca e boneco fabricado. Mas dessa situação de pobreza, quer dizer, outras aprendizagens e formas de aconchego eram criadas. Quer dizer, hoje eu olho para trás e vejo que foi um momento de aprendizagem. Mas eu tenho muito cuidado também de não fazer da pobreza apologia. Entende? São situações que as crianças não deveriam
experimentar, que as famílias não deveriam experimentar. Hoje eu posso olhar para trás e tirar até uma beleza disso, mas falando nua e cruamente, não tem beleza. A pobreza não tem beleza. A pobreza ela tem interdição. Sim. E Conceição, será que vem daí dessas bonecas o seu gosto pelos nomes das personagens? Porque eles são sempre inusitados, né? Você já, a Trossoleia, tem vários nomes assim das suas personagens. Você demora para encontrá-los? Como que você trabalha com os nomes? Demoro muito, porque eu acho que a leitura de um livro, ele começa a partir do título do livro. E o encantamento com o personagem, ou a sedução da personagem, passa pelo nome. Então, pensar o nome é sempre um exercício para mim. Às vezes o texto nasce, a personagem nasce, eu dou um nome, no decorrer do texto, esse nome pode continuar ou não. E agora, você falando isso, eu estou pensando mais uma coisa. Talvez essa importância que eu dê ao nome do personagem me incomoda muito quando o personagem não tem nome. Por exemplo, romance Poncia Vicêncio, o marido de Poncia Vicêncio não tem nome. O tempo todo ele é chamado marido de Poncia Vicêncio. Isso me causa incômodo. Eu tenho uma dívida com essa personagem que eu não dei um nome para ela. Talvez isso decorra de uma outra situação. Porque, por exemplo, na medida também que eu fui tomando consciência, eu fui crescendo, dentro da própria... Quando Nilma Lino Gomes fala que o movimento negro é um movimento didático, é um movimento que ensina. Então, a partir também que eu fui descobrindo que os nomes dos afros brasileiros foram nomes já impostos pela colonização, pela escravização, nós perdemos os nossos nomes de origem e o nome é você, né? O nome é a pessoa. Lélia Gonzalez dizia, né, o sujeito negro ele precisa ser conhecido pelo nome e pelo sobrenome. Talvez isso, sem sombra de dúvida, também influencia nesse cuidado que eu tenho de nomear as personagens, né? Do próprio nome fazer um sentido para a personagem. Conceição, você com certeza usa a memória de matéria, né, para a escrita, mas você ficcionaliza também. Eu queria saber como é que surgem os personagens e as histórias para você, para os seus livros. Pois é um dos aspectos que eu gosto de afirmar, por exemplo, Becos da Memória, né? Eu tenho dito que Becos da Memória são ficções da memória. Nada que está naquele romance é mentira e nada que está é verdade. E tenho dito assim, como eu trabalho com a memória e a memória esquece, então, para mim, a ficção ela entra justamente nesse espaço intervalar entre a lembrança e o esquecimento. Eu acho que aí a gente tem uma possibilidade, um espaço imenso para a criação. Muitas das minhas personagens, eu tenho dito também, na verdade, o escritor, a escritora, é um grande fofoqueiro. Só que fica chique, né? Você não vai chamar o escritor e a escritora de fofoqueiro. Mas eu sou uma pessoa fofoqueira nesse sentido. Às vezes as pessoas estão me contando uma história, um fato real, um acontecimento. No meio da contação da fala das pessoas, eu já estou pensando, gente, isso dá um texto. Às vezes, várias vezes eu falo com as pessoas, isso dá um texto.
Eu pergunto, você já escreveu sobre isso? Porque se não escreveu, escreva logo, porque eu vou escrever. Eu gosto de usar um termo muito mineiro, eu gosto de ficar assuntando, né? Assuntando a vida, assuntando as histórias, escutando mesmo. Eu me lembro assim, o conto Ana da Venga, o nome da Venga surge porque eu escutei uma história há anos atrás, quando eu fazia trança no meu cabelo. Alguém contou uma história, contou assim, como contou a partir da crença, que tem uma outra coisa também. Eu acho que para um texto ele convocar, você tem que acreditar naquilo que você está escrevendo. Você também tem que ser tomado pela história. E quando eu escrevo, eu sou tomada pela história. Tanto é que às vezes algumas pessoas falam comigo: ah, eu chorei quando eu li tal texto. Normalmente, determinadas passagens também da minha criação são passagens que eu sinto. Não é fácil você decidir, ou não é fácil, por exemplo, aquele conto, o Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. É muito doloroso você deixar uma personagem, uma menina, morrer numa saraivara de balas. Em Isso, qual livro é esse, Conceição? esse é o conto que está em Olhos d'Água. Isso, está nesse livro aí. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Então, a morte do personagem causa também dor na pessoa que escreve. Belisa, que é uma personagem de Poncia Vicêncio, Belisa não poderia ter morrido. Ela ia ser feliz, ela ia casar, Luandino estava apaixonado por ela e Belisa é vítima de um crime passional. Então, eu tenho dito, tem até o último conto de Olhos d'Água, que último não, penúltimo, a gente combinamos de não morrer. Aliás, é uma frase que corre aí como a hipercorreção, né? Ficou nós combinamos de não morrer. Não é nós, o personagem diz, a gente combinamos de não morrer. E nesse texto eu falo que escrever é uma maneira de sangrar. Nossa, que bonito. Eu falo, não, uma personagem fala. Escrever é uma maneira de sangrar. Então, quando tem um outro texto também que eu digo que as personagens são minhas parentes e parentas, aí eu feminilizo na palavra parente. Porque qualquer um ou uma dessas personagens, principalmente as mulheres, poderia ser eu, mas não é a minha história. Outra coisa que eu digo também. Nem Becos da Memória é minha autobiografia. Sem sombra de dúvida que Maria Nova, ela tem muito, muito, muito a ver com a minha infância e com a minha adolescência. Mas não é minha autobiografia. Beco da Memória não é minha autobiografia. Eu falo que um dia, quando eu ficar bem velhinha, talvez eu escreva minha autobiografia. Ou permita alguém fazer uma biografia, né? Uma biografia consentida, permitida. Mas E Becos demorou muito para ser publicado, né, Conceição? 20 anos foi. para publicação. Beco da Memória levou 20 anos, foi o primeiro livro que eu escrevi. Antes de Poncia Vicêncio, ele levou 20 anos e hoje ele já está traduzido por francês. Teve uma pequena tradução, eu digo em número de tiragem, no México, e está traduzido para
árabe. Nossa. Está traduzido também para o árabe. Acho que foi ano passado essa tradução. O que você justifica essa demora, Conceição? 20 anos para o Becos, que é um livro que hoje está em vestibular, já esteve em vestibular, inclusive. Olha, eu me lembro que em 88, quando foi justamente comemorado o centenário da abolição, o livro seria publicado pela Fundação Palmares e depois parece que foi uma questão de verba, ele não foi. No outro momento que o falecido professor João Rufino foi presidente da Fundação Palmares, ele me pediu novamente o livro, eu acabei não mandando mais. Antes eu tinha feito a tentativa com algumas editoras aqui no Rio de Janeiro. Nenhuma me deu resposta e teve uma editora que me devolveu o material e eu tive a impressão que nem leu o material, ele não leu. A editora não leu. Antes disso, é uma revista que era do Jornal do Brasil. Um colunista da revista fez uma pequena reportagem do livro com a minha foto, com tudo. O Muniz Sodré tinha escrito uma crítica, uma pequena crítica do livro. Nós usamos esse material como para chamar a atenção do livro, não foi publicado. E aí, para mim, tem uma grande questão. Tem a dificuldade do escritor e da escritora inédita em ser publicada, mas tem também uma outra questão. Um livro, hoje, né, eu já estou conhecida, mas uma autoria de mulher negra, em princípio, é uma autoria que não chama muita atenção. Até hoje a sociedade brasileira tem um imaginário limitado em relação às mulheres negras. Não acreditam muito que nós somos capazes de produzir conhecimento, que nós somos capazes de produzir literatura. Sem sombra de dúvida, isso tem a ver também com o que a gente chama no Brasil desse racismo estrutural. As pessoas negras, elas custam muito mais se afirmarem em determinados campos da arte. Eu acho que isso é o fato de ser de uma autoria negra, entende? E isso é tão patente, que é uma das coisas que eu também tenho insistido muito também, é a necessidade das pessoas negras estarem... Vou me ligar ao campo da literatura, por exemplo, estarem nos júris, por exemplo, de prêmios literários. Eu acho que a nossa representatividade também, a nossa capacidade, ultimamente eu tenho sido bastante até convidada para fazer parte do júri, já fui da Biblioteca Nacional, já fiz parte do júri do Prêmio do Estado de Minas Gerais, já fiz parte do júri do Prêmio Jabuti. Então, nós precisamos estar também nesses espaços. Eu acho que a nossa atuação se faz necessária também, e a possibilidade de editoras pequenas, que normalmente são essas editoras que estão nos publicando, com raríssimas exceções. Aliás, hoje nós já estamos... Se eu particularmente não estou, mas já tive convite de estar em editoras maiores, mas o nosso caminho de chegada é com editoras pequenas. Então, eu acho que também hoje os prêmios literários se abrindo também para reconhecendo nessas editoras pequenas publicação de potências literárias, isso é muito importante. Agora, só reafirmando, a minha chegada à literatura, meu reconhecimento como escritora, tardiamente,
isso tem a ver com a questão do racismo no Brasil. Isso não tem outra resposta, entende? Se tiver, é tampar o sol com a peneira. Sim, sim. E Conceição, isso acabou, a sua obra hoje já é reconhecida, né? Você acredita que abriu caminhos para outras escritoras? Eu pergunto isso porque eu li a sua apresentação que você fez daquele livro das meninas do Islã, sabe? E até ali você comenta que ainda vai escrever um rap. Então depois eu também quero te perguntar. Você vê essa função também na sua escrita de ter aberto caminhos? Eu vejo e quero muito, né? E, aliás, eu tenho dito também muito. As pessoas falam, mas eu tenho dito. O importante não é você ser a primeira. E, aliás, foi uma discussão que se levou, que as pessoas, né, de certa as pessoas que se aproximavam de mim, todo mundo tinha muita expectativa, né, que eu entrasse para a Academia Brasileira de Letras. E aí diziam, você vai ser a primeira escritora negra, vai ser a primeira escritora negra a estar na academia. E o que eu tenho dito é o seguinte, o importante não é ser a primeira. O importante é você abrir caminhos, é importante você ter uma postura que indique outras escritoras e escritores que possam vir nessa caminhada. Então, por exemplo, hoje eu digo, se outras escritoras e se outros escritores negros se candidatarem à academia, eu acho que a minha função já foi feita. Entende? Que foi justamente de abrir essa possibilidades, de abrir essa exigência, de abrir essa reflexão, de incentivar outras e outros escritores para cometer esse ato afoito de se candidatar à academia. Né? Se eu puder ser uma escritora que possa influenciar, que possa encorajar, que possa facilitar ou simbolizar uma possibilidade para as outras escritoras, eu acho que a minha função também a minha função pode ser essa também, não é só essa. Pode ser essa também, se eu conseguir simbolizar uma figura que incentive a escrita e a publicação e a divulgação de outras mulheres negras e de homens negros. Uma literatura de autoria negra.